Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação pela Universidade de São Paulo e junto com Daniel Barros, a nosso analista credenciado CNPI e APMEC, somos a equipe técnica da RoboInvest. Lembrando que somos uma empresa de distribuição de software, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa estratégia operacional, porém tem que ficar muito claro, galera, que nós temos um software, um sistema, né, que nós falamos comumente que são nossos robôs, que automatizam a sua operação na bolsa de valores, tá? Mas nós não somos uma empresa de investimento, nós não pegamos o seu dinheiro para investir, tá? Tem que ficar muito claro isso aí. Nós fornecemos a ferramenta, nós fornecemos o sistema que você vai poder utilizar para rentabilizar o seu dinheiro de forma muito inteligente e muito alavancada, tendo realmente a oportunidade de ter resultados extraordinários, como a gente mostra aqui diariamente à noite, que nossos clientes vêm obtendo. Tá ok? Vamos lá então, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês aí um pouquinho sobre critérios de entrada operacional, tá? Então eu vou fazer uma série de alguns vídeos aqui mostrando cada parâmetro do nosso robô, tá? Então, seguinte, galera, se você quer entender um pouquinho melhor aí como funciona o nosso operacional, nossos canais, nós temos muito material, principalmente ali no YouTube, playlists montadas já, explicando em detalhes, temos cursos montados, né? Então, como eu falei no início, nós somos uma empresa de distribuição de software e você não vai pagar nada para a gente para entender a estratégia, para entender conteúdo, seja da nossa estratégia manual, seja da automatizada, todo o conteúdo é 100% gratuito. Se você quiser operar a nossa estratégia de forma automatizada, se você quiser utilizar o nosso software, aí sim você vai lá e vai contratar o nosso serviço. Nada fora disso é cobrado, tá? Então fique atento aí. Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre critérios de entrada na operação e durante os próximos dias eu vou estar comentando também demais parâmetros do nosso robô. Então, falando aqui sobre o nosso robô, canais de frequência da média, o nosso principal robô, a nossa principal estratégia. Então, vamos lá. Essa estratégia está disponível na plataforma SmartBot e também temos aí disponível no nosso robô de MetaTrader 5, o Gênesis, tá? Pessoal, seguinte, então, eu peguei aqui o dia de ontem, tá? Então, estou fazendo esse vídeo aqui no dia 7/4, ontem dia 6. Então, eu vou mostrar um pouquinho da movimentação de ontem e a gente vai ver também um pouquinho de dados estatísticos da questão da entrada na operação ali, como que a gente monitora a base estatística para vocês entenderem como é simples e eficiente aí o método que a gente entra na nossa operação. Tá? Então deixa eu aumentar aqui o zoom só para dar um exemplo para quem ainda está começando a entender a estratégia, galera. Pensa o seguinte, tá? O simples funciona. Então a gente não quer ficar aqui complicando muito a nossa entrada na operação. A gente sabe que o simples funciona. Nós temos um método operacional que inclusive fizemos um vídeo aí, acho que há uma semana, um pouquinho mais, explicando que o critério de entrada na operação nossa, né? Tem muita coisa interessante para você observar. Uma delas aí foi a questão da regressão à média, né? Que inclusive a gente mostrou ali embasamento teórico ali do Daniel Kahneman, né? Nobel de Economia, que cita na teoria da perspectiva aí também coisas relacionadas aí a regressão à média que nós utilizamos aqui, isso é algo geral, né? E a gente utiliza essa teoria também aqui na movimentação do preço, então é algo interessante, galera, é algo que realmente faz muito sentido e funciona muito bem. Então, basicamente, o que é, galera? Quando o preço, então, essa linha preta plotada aqui é uma média móvel de 25 períodos, então ela pega o preço dos últimos 25 minutos, esse aqui é um gráfico de 1 minuto, né? E faz a média do preço. Então, a cada minuto, ela está pegando o último minuto e deixando o 25º lá para trás e vai ajustando a média. Então, o preço vai se movimentando e a média vai se movimentando também. Super simples, galera. Tá? Então, o preço tem cada candle aqui de 1 minuto. O preço vai se movimentando para cima, para baixo, e a média vai se movimentando também a cada minuto, né? Porque o preço
vai se alterando. Então, a média móvel é feita do preço, né? O preço é vivo, a média também é viva, então ela se movimenta. Vamos pegar esse exemplo aqui desse movimento, o movimento ontem aí, um movimento de notícia, tá? Então, ontem tivemos ata do FONC às 15 horas, então movimentação um pouquinho mais forte, fica até fácil para a gente mostrar para vocês, então, esse tipo, como que é a movimentação aí de um movimento típico. Tá? Então é o seguinte, pessoal, a nossa estratégia vai fazer o quê? Ela vai esperar que o preço abra uma distorção significativa em relação à média. Quando isso acontecer, nós vamos entrar no sentido contrário do preço, esperando que o preço efetue uma regressão à média. Tá? Então é claro que tem bastante teoria por trás disso, né? O preço sai da média, ele tende a voltar para a média em algum momento, ele pode andar um pouco, pode andar muito, mas depende, mas ele vai retornar para a média. Por quê? Porque a média é feita do preço. Então, ou o preço vai para a média, ou a média vai para o preço. Isso geralmente acontece ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai ter ali uma movimentação do preço que se movimenta em ondas. Então, o preço vai sair da média e voltar para a média. Nesse caso aqui, saiu da média e voltou para a média. E ele vai fazer isso o dia inteiro. Nós vamos monitorar dados estatísticos dessa movimentação, galera. Então, isso que é mais importante. Além de uma base teórica de como que a gente vai entrar na operação, quando o preço se afasta da média e tal, nós temos dados estatísticos que nos mostram qual é um ponto interessante de nós entrarmos na operação quando o preço se afasta da média. Ou seja, qual é uma distorção significativa que o preço pode fazer em relação à média móvel, que é interessante para a gente. O que quer dizer interessante para a gente? Quando nós temos uma grande probabilidade de, nesses pontos, o preço retornar para a média. Então, por exemplo, pessoal, nesse movimento aqui, o índice começou a cair, né? Caindo abaixo da média. O que a gente vai monitorar? Qual que é a distância que o preço está em relação à média móvel aqui. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, qual é a distância que o preço está em relação à média? Tá? Nesse ponto aqui, qual é a distância que o preço está em relação à média? Então, nós vamos monitorar essa distância, tá? Segundo a segundo. Né? O robô vai monitorar isso aqui segundo a segundo. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, o preço estava em torno de 360 em relação à média distância. Nesse ponto aqui, o preço estava, vamos ver aqui, ó, em torno de 560 de distância da média. Nesse ponto aqui, o preço estava em torno de 790 em relação à média. Então, nós vamos monitorar o preço e a gente vai falar, eu quero entrar na operação quando o preço abrir 750 de distorção em relação à média. Por exemplo, só analisando esse movimento aqui para vocês entenderem, tá? Ou seja, galera, o robô, o nosso software, ele vai monitorar o mercado segundo a segundo e vai ver qual que é essa distância do preço em relação à média. É 330. E qual a condição que o usuário configurou no robô para entrar na operação? 750. Então ele não vai entrar. Ele vai monitorar e falar, ainda não deu a condição. Nesse ponto, qual que é a distância do preço em relação à média? 570. Qual que o usuário configurou lá para entrar na operação? 750. Ele não vai entrar. Ele vai continuar monitorando, esperando a oportunidade. Nesse ponto aqui, qual é a distância do preço em relação à média? 750. Nesse ponto aqui, o robô vai enviar uma ordem na bolsa e vai comprar o índice. Por que comprar, pessoal? Porque ele está abaixo da média, caindo, e qual que é a regressão da média? Subindo. Então, nós vamos esperar que o preço retorne para a média, ou seja, a gente vai comprar o índice aqui, esperando que ele suba e a gente ganha dinheiro. Tá? E foi efetivamente o que aconteceu. Nós compramos num ponto que a distorção estava bastante significativa e o preço subiu aqui e o preço então deu o nosso ganho, ganhamos dinheiro. Tá? Nós podemos esperar que o preço toque na média ou nós podemos sair antes. Vamos colocar que o nosso ganho é de 100 pontos de índice. Então, quando o preço entrou aqui e deu 100 pontos, a gente sai da operação, ou 200 pontos, você escolhe o seu ganho. Eu só quero sair quando o preço tocar na média. Também dá para configurar. Você vai ganhar nesse ponto que você ganhou 500 pontos quando o preço tocou na média. Então, dá para fazer bastante coisa. Nesse momento, hoje, eu quero explicar para vocês, deixar claro os nossos pontos de entrada na operação.
Não vou falar ainda sobre o que a gente faz se o trade for contra a gente, nada disso. Aí vai ser questão dos próximos vídeos, cada parâmetro, tá? Mas o parâmetro de entrada na operação é isso que eu quero falar para vocês. Bom, pessoal, veja, o preço sai da média tanto para baixo quanto para cima. Se o preço está subindo, ele vai sair da média para cima, né? E a gente vai monitorar esses pontos também. Olha, esse ponto que teve uma distorção, esse ponto que teve uma distorção maior, a gente vai monitorar quais foram então as distâncias. Por exemplo, nesse ponto aqui, o preço abriu quase 600 pontos em relação à média. Nesse ponto aqui, abriu quase 600 pontos também. Nesse aqui, quanto estava a distância? 400. Então, nós vamos monitorar qual é a movimentação do preço e nós vamos entender então qual que é o melhor ponto de entrada na operação. Nós temos ferramentas estatísticas, pessoal, que nos ajudam na identificação, para a gente não precisar ficar vindo aqui no gráfico e fazendo isso. Essa aqui foi uma distorção de tal. Nós temos ferramentas estatísticas que monitoram segundo a segundo todos os movimentos do mercado. E eles dão, e essa ferramenta nos dá, então, quais foram as distorções a cada minuto, as maiores distorções, para que a gente possa analisar e falar o quê? Nesse dia, ou nessa semana, ou nesse mês, uma distorção significativa interessante para nós entrarmos é 500, é 400, é 600. Então, de acordo com o número de oportunidades que elas nos apresentaram, né? E mostrando de forma segura, quanto menor o número de oportunidades aqui, quer dizer que é mais seletivo. Então, vamos entrar aqui nas ferramentas estatísticas e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Primeira ferramenta estatística que a gente usa aqui, galera, é o que? O histograma DX. O histograma DX a gente tem na média 7, né? Dá para ter também as outras médias, mas deixa eu tentar abrir aqui para vocês então o histograma na média 7, que fica na média 25, que fica mais fácil da gente observar, tá? Enquanto isso, vamos pegar aqui, pessoal, o dispersão DX. Não, peraí, vamos esperar abrir que fica mais fácil a gente passar um por um. Então, olha aqui, índice, vamos lá, ontem, dia 6, então vamos pegar o histograma aqui na média 25, para vocês entenderem, então, como que a gente consegue observar, então, os picos, né, tanto para cima quanto para baixo ali, na média 25, as distorções maiores. Então, média 25 aqui, ó, o INJ22, dia 6/4, média 25. Então, a gente vai entrar aqui e vai aparecer o que, galera? Olha, cada linhazinha, né, dessa aqui é amarela, né, laranja, então é 1 minuto de movimentação do preço. Qual foi a distância máxima que o preço abriu em relação à média 25 naquele minuto? Então a gente tem aqui em formato de histograma. Então a gente consegue observar o quê? Quais foram as máximas distorções ali que o preço fez durante o dia e qual ponto a gente quer entrar, quais pontos a gente acha que é mais seguro. Então a gente tem isso aqui de todos os dias. Então você pode fazer um estudo aí de muito tempo para entender melhor a movimentação e ver o que é seletivo, o que não é. Claro que ontem foi dia de notícia, né? Um evento a parte da tarde, então a gente conseguiu ter grandes distorções aqui na parte da tarde. Mas a gente pode observar quais são as movimentações normais durante o dia, né? Em dias que não temos notícias e nos adaptar a isso, tá? Então fica muito fácil e muito interessante a gente observar aqui no formato de histograma como que é a movimentação minuto a minuto e como o preço está se movimentando. Uma boa também ferramenta que nós temos é o dispersão DX, né? Olha que bacana o dispersão DX. Aqui você pode configurar a média que você quiser, os horários, tá? Os dias, você pode colocar mais de um dia aqui para ver a movimentação. Então é muito interessante. Aqui eu peguei mais uma vez aqui ontem, então dia 6, média 25, das 9h25 às 17 horas. Então a gente pode observar o que, galera? Cada pontinho azul aqui também é a máxima distorção que o preço realizou no minuto. Então a gente pode verificar o que? Na parte da manhã, quais foram as máximas distorções que o preço fez em relação à média 25. Olha aí, um pouquinho acima de 400, uma, duas oportunidades. Aí um pouquinho abaixo de 400 tivemos ali 380, 390, 360. Então
A gente viu que seletivo ontem foi na casa ali do 350 a 400, né? Operando de forma bem seletiva. Quer operar um pouquinho mais, de forma mediana? Aí você vem aqui e olha quais foram o número de oportunidades que fez ali, ó, 300, 320, 280. Então você consegue ver qual o nível de operação que você quer entrar, quantas oportunidades você quer, né? Lembrando que quanto mais seletivo você está entrando, mais assertivo você é, mais fácil é o trade, porém menos oportunidades você vai ter, tá? Na notícia aí você já percebe aqui, olha, mercado com muita força. Então aquele que a gente viu ali, ó, 700, chegou a bater 800 em algum momento, né? 600. Então foi aquele movimento que eu mostrei para vocês ali. Então abre grandes distorções porque era um momento já esperado ali de movimentação brusca de notícia. Então nós temos, além dessas outras ferramentas estatísticas que vão mostrar para a gente aí quais são os melhores pontos de entrada na operação, quando realmente a probabilidade, né? Então quando a gente pega uma distorção significativa, o que isso significa? Que a probabilidade do preço fazer esse retorno em direção à média é muito grande. Então se você entra com uma distorção pequena em relação à média, há uma probabilidade menor desse preço naquele momento retornar. Então ele vai retornar. Por exemplo, se você entrar aqui, pessoal, cedo na operação, tá? Então no evento de notícia rápida, notícia forte, você vai entrar cedo na operação. O que aconteceu? Ele vai retornar para a média? É claro que ele vai retornar para a média em algum momento, né? Mas ele não vai entrar, ele pode não entrar nesse momento, porque você entrou cedo na operação, com a distorção não tão significativa. Então, usando esse aqui como exemplo, mas todo movimento é a mesma coisa. Então, se você entrou aqui, você sabe que você vai ter que lidar com um percurso que pode ser menor, maior, depende do movimento, né, que acontecer, até o preço retornar para a média. Então, uma vez que você entrar cedo na operação, nós vamos falar nos próximos vídeos o que a gente vai fazer, como que a gente vai tratar o nosso trade system, o tempo que a gente fica dentro do trade, quando o preço vai contra a nossa operação, o que a gente vai fazer? Então, isso aí é para próximos vídeos, mas você precisa entender essa correlação entre os pontos de entrada na operação, né? Então, você pode entrar mais seletivo, você pode entrar mediano ou você pode entrar agressivo. Agressivo é mais cedo na operação. E as probabilidades do preço retornar no ponto que você entrou vão alterando. Se você entra, por exemplo, nesse ponto aqui, entrou cedo na operação, qual que é a probabilidade do preço retornar nesse momento? Aí vai ser algo em torno de 30%, 40%, vai variar, depende do seu estudo da sua amostragem, né? E a gente vai ver muito fácil isso. Se você entrar num ponto mediano, qual a probabilidade dele retornar para a média nesse ponto? Ali 60%, 70%, 80%, depende do ponto, né? Se você pega num extremo estatístico, né, se você analisou ali um mês de operação, movimentação do preço, você viu ali que esse é uma distorção significativa. Qual a probabilidade dele retornar nesse momento já aqui para a média? 90%, 95%, 98%. Então, a gente vai aumentando nossas probabilidades. Só que é claro que quando a gente tem uma probabilidade muito grande de ele retornar para a média, isso vai acontecer poucas vezes. Então, por isso que é um robô seletivo. Tá? Então é interessante entender o nosso modelo operacional de entrada na operação para você ficar então ciente. Esse é apenas um parâmetro dos nossos critérios operacionais. Então hoje eu quis mostrar para vocês e para vocês entenderem tanto a correlação entre a movimentação do preço e as nossas ferramentas estatísticas, tá bom? Fique atento aí nos próximos vídeos onde eu vou falar aí sobre demais parâmetros. E se você tem algum tópico que você quer que eu mostre para vocês, explique um pouquinho mais a fundo aqui, coloca ali no campo de comentários ali que a gente vai estar monitorando e eu vou estar fazendo os vídeos aí tentando captar aí todas as dúvidas que vocês estão tendo para que a gente possa mostrar aí tanto na parte teórica quanto prática como que a gente opera diariamente. Tá joia? Muito obrigado pela atenção, galera. Até mais.